Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a negação da vagina de Karen Horney. Pessoal, como eu havia prometido, tinha falado de um artigo da Horney antes com vocês, o artigo O Medo da Mulher, um artigo importante, 32. Agora vamos para o artigo de 33, de Verleugnung der Vagina, que está também nesse livro, a recusa da vagina, ou como está traduzido aqui, a negação da vagina. Verleugnung, todo mundo sabe, a gente tem traduzido mais como desmentido hoje em dia, mas uma boa tradução também é recusa, processo psíquico ligado à perversão de maneira geral, a Verleugnung que o Freud vai descrever ali no fetichismo, me parece caber bastante bem aqui nesse contexto onde a vagina vai ser recusada pelas pessoas, pelos adultos, pelo nosso código social machista, mas não vai ser recusada enquanto corpo das meninas, Essa é a tese da Horney. Então, as meninas reconhecem sim a existência da vagina desde o início. A Horney, inclusive, vai falar de um conhecimento corporal, instintivo, que dá a ela via masturbação, via contato efetivo, manual com o corpo dela, que a vagina existe, o canal vaginal existe, ela não tem nenhuma dúvida com relação a isso. O que vai acontecendo, esse é o enigma, é como que um canal que é prazeroso, uma parte do corpo que é tão prazerosa, passa a ser esquecida, passa a ser recusada, como se ela não existisse. E como que isso acaba aparecendo na própria teoria psicanalítica. Então, queria só fazer um contexto geral aqui antes da gente entrar mais profundamente no texto. Texto de 33, ou seja, mesmo ano que o Freud está publicando a Conferência 33, Conferência sobre a Feminilidade, os textos dele sobre a feminilidade, a sexualidade feminina, enfim, o Freud também está matutando, pensando aqui sobre o que é a sexualidade das mulheres. A gente sabe, essa teoria vai ser muito perpassada pelos preconceitos da época. Inclusive, um preconceito importantíssimo que já falei num vídeo aqui sobre a existência do clitóris, de como que ele vai ser mapeado pela medicina. Apenas em 1992, a anatomia completa do clitóris, ela vai aparecer em 92, assim, é um negócio inacreditável. Eu sempre uso esse exemplo como exemplo notável sobre a neutralidade da ciência, as evidências, a ciência baseada em evidência, que é um modelo para a gente ficar suspeitando assim, dessas evidências, pelo menos que esse discurso sobre a ciência tenta vender. A gente sabe que não há neutralidade nenhuma, a gente sabe que toda ciência é interessada, ela é movida por interesse, ela é atravessada por classe, raça, gênero, sexo. Então, tomar muito cuidado com isso, mas para lembrar que apenas em 1992, a anatomia do clitóris, que envolvia, então, toda a vagina, a anatomia do clitóris envolve toda a vagina. Não faz sentido em falar de clitóris de um lado e vagina do outro, O clitóris, ele envolve o canal vaginal. Então, como a gente está vendo nessa imagem, por exemplo, está vendo que a glande do clitóris é o que vai aparecer de fato, mas que esses bulbos aí, os bulbos do clitóris, envolvem a vagina completamente. A abertura do canal vaginal está aqui, visível, e o clitóris, ele está envolvendo todo o canal vaginal. Então, assim, não faz sentido falar, como Freud falava, lá em 1933, que a mulher vai ter que fazer um certo tipo de transferência, deslocamento, do clitóris para a vagina para que ela tenha um orgasmo, A gente sabe da enorme confusão que isso vai gerar, inclusive uma teoria super importante, da Marie Bonaparte, de que o clitóris tinha que estar um pouco mais próximo, essa cabecinha aí do clitóris tem que estar mais próximo da abertura vaginal para conseguir gozar isso. Ela mesma vai fazer várias cirurgias para conseguir, esse tipo de orgasmo, porque essa transferência, esse deslocamento tinha que aparecer. Enfim, uma história, que também traduzia alguns textos da Marie Bonaparte, procurem aí no Google
Fábio Belo, Marie Bonaparte, vocês vão achar artigos sobre os 201 clitóris, né, de Marie Bonaparte. Enfim, tem toda uma história sobre a sexualidade feminina que está acontecendo nesse período que a Karen Horney está vindo para criticar junto com a Melanie Klein. Então, assim, começam a aparecer essas grandes analistas mulheres que estão ouvindo crianças, muitas crianças, que estão sendo elas mesmas, né, analisadas, passando pela análise, tendo mais coragem, depois aqui de 30 anos já de psicanálise, de criticar o Freud abertamente, né? Chamo a atenção de vocês para a nota de rodapé na página 155, na nota 8, quando a Horney está dizendo, né, eu posso me aventurar a colocar o Freud contra o Freud, né? Então ela, né, uma autora também judia, indo para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, que vai ser um dos grandes nomes da psicanálise norte-americana, ela está começando a criticar o Freud, junto com o Erich Fromm, por exemplo, né? Os culturalistas vão fazer uma série de críticas ao Freud, e isso era muito difícil, né? O Freud ainda estava lá, vivo, produzindo. Difícil dizer contra o Freud, né? Colocar Freud contra Freud para apontar para essas críticas que ela vai fazer aqui. Mas é interessante porque ela vai colocar Freud contra Freud, ou seja, ela está usando elementos da teoria psicanalítica, ela sabe que está, né, usando elementos da teoria psicanalítica para criticar o Freud. Então, o contexto é esse, contexto geral. A gente tem que lembrar que o clitóris ainda não está descrito anatomicamente, como a gente viu na imagem. O clitóris parece ser reconhecido apenas como essa parte de cima dele, né, a cabecinha do clitóris, aquilo que aparece mais visível, e que há uma teoria, no Freud pelo menos, que a vagina ela vai ter que ser reconhecida a longo prazo como um deslocamento, por assim dizer, da sexualidade feminina, um percurso que vai acontecer depois do complexo de castração da mulher, né? A mulher descobre que não tem pênis, então ela vai ter que elaborar a sua inveja do pênis para fazer esse percurso do clitóris, que estava hiperinvestido como pênis, né, imaginário, para a vagina, para que ela receba o pênis ou para que ela troque, né, esse desejo do pênis pelo desejo do filho. Então essa é uma teoria que é criticada corretamente como muito machista, né, do Freud, assim, uma visão muito simplista do que é a sexualidade das mulheres, e é isso que a Karen Horney vai criticar, o que vai aparecer também na crítica da Melanie Klein. Uma das críticas mais interessantes é articular, por exemplo, o que aparece em termos de inveja nos homens do corpo da mulher. Porque uma coisa que é muito frequente é a ideia de que a mulher vai invejar o pênis. Mas, usando o próprio Freud, e aí começamos a usar o Freud, a mulher não é o objeto mais importante de amor dos homens desde o início? A mulher, a mãe em especial, ela não é esse objeto de investimento libidinal tão maciço, tão importante, tão fundamental? Como poderia ser possível não invejar esse corpo? Se esse corpo produz leite, produz bebês, é um corpo hiperprodutivo, como não invejá-lo? Como os homens poderiam passar por esse corpo absolutamente delicioso da mãe, um corpo que alimenta, que aquece, que protege, esse corpo que é fonte de ternura e excitação, sem também invejá-lo profundamente? Esse é o tipo de pergunta que a Melanie Klein, um pouquinho antes da Karen Horney, está fazendo. Por exemplo, vamos ler um trechinho aqui, bem pequeno, do texto Estágios Iniciais do Conflito Edipiano, de 1928, ou seja, certamente a Horney estava lendo esse tipo de artigo aqui, da Melanie Klein, e a Melanie Klein diz o seguinte: assim como no complexo de castração das meninas, no complexo de feminilidade dos meninos, há, no fundo, o desejo frustrado de possuir um órgão especial. As tendências de roubar e destruir estão ligadas aos órgãos de fecundação, gravidez e parto, que o menino presume existirem na mãe. Assim como a vagina e os seios, a fonte do leite, cobiçados como órgãos de receptividade e fartura desde o tempo em que a posição libidinal é puramente oral. Página 219 do texto da Melanie Klein, Estágios Iniciais do Conflito Edipiano, de 1928. Esse texto é brilhante, né? Como a obra da Klein inteira. Ela vai dizer que os meninos estão invejando
Estão invejando o útero, estão invejando o seio, estão invejando a vagina como órgão de receptividade, estão invejando o pênis do pai dentro da mãe. Enfim, a inveja está presente o tempo todo na sexualidade infantil. Então, a Horney está lendo Melanie Klein. As duas, num certo sentido, né, vale a pena a gente pensar, né, a relação entre as duas, estão, de alguma maneira, criticando Freud usando uma teoria freudiana. Como que esse objeto maravilhoso, que produz leite, que produz bebês, que é receptivo, de onde eu saí, não vai ser alvo também da minha inveja? Então, a inveja do pênis, ela, de alguma maneira, vai cedendo um pouco o lugar, ou pelo menos vai sendo colocada de lado, não sendo negada, né? Não é uma recusa da inveja do pênis. É claro que ela existe, tanto Horney quanto Klein vão reconhecer a inveja do pênis claramente nos textos dela, mas vão colocá-la num lugar que talvez seja efetivamente o lugar dela. É posterior. A inveja do pênis vai aparecer muito depois, porque a mãe, de maneira geral, vem primeiro como objeto de amor, objeto de desejo. Na página 148, a Horney vai insistir muito que é preciso muita observação ainda, muita teoria sobre a sexualidade das mulheres. Essa é uma observação importantíssima, né? No nosso campo, eu acho que todo o campo da ciência, a ideia de que essa advertência de que a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa observar mais, precisa ouvir mais as crianças, por exemplo, para fazer algumas teorias, para fazer algumas hipóteses e não ficar presos também às hipóteses iniciais, porque a psicanálise é uma ciência. A gente está estabelecendo hipóteses iniciais, por exemplo, essa. A feminilidade se constitui primeiro com o hiperinvestimento do clitóris, que deve ser feito um deslocamento depois para a vagina. Essa era uma hipótese, estava lá no Freud. Podemos fazer outras hipóteses sobre a feminilidade, sobre o conhecimento do corpo das meninas, como que essa sexualidade vai se dar? É claro que a gente pode fazer. E é isso que a Horney está nos propondo aqui na 148, dizendo que a gente precisa ainda, para esclarecer, fazer uma grande quantidade de observações, a diferença, né, entre os comportamentos dos meninos e das meninas durante os primeiros 5, 6 anos de idade. Então, a clínica da criança, por exemplo, estava começando. A gente não tem ainda 10 mil casos de crianças analisadas em 1933, não tem. Então, assim, temos que ouvir muitas crianças, as meninas principalmente, para ver efetivamente, será que não tem reconhecimento da vagina de jeito nenhum? Será que a masturbação é realmente clitoriana e apenas clitoriana? Será que os adultos não falam nada sobre colocar coisas aí dentro? Cuidado, não coloca a mãozinha, não coloca o dedinho, não coloca nada aí dentro. Será que nenhuma mãe, nenhum pai fez essa advertência para suas filhas? Ou seja, se teve que fazer, porque é claro que fazem, claro que fazemos esse tipo de advertência para as meninas, se fizeram, né, e fazem, é claro que as meninas reconhecem a existência da vagina e reconhecem o prazer que ela gera. Então, é esse tipo de observação que a Horney está sugerindo para a gente fazer. Como a Melanie Klein, na página 149, a Horney está dizendo, nos meninos dessa mesma idade, 5, 6 anos, a gente encontra expressões paralelas nas formas de desejo de possuir seios ou de ter um filho. Ela está dizendo antes aqui que, tá bem, as meninas de fato falam, né, com muita frequência em admitir, né, que querem sim um pênis, fazem perguntas, falam da sua desvantagem, dizem da sua admiração, se consola a ideia de que mais tarde elas vão ter um pênis também. Ela está admitindo a inveja do pênis. O que ela está colocando aqui na página 149 é que, bom, e os meninos também têm uma inveja colossal do útero, do seio, da mãe, e isso também tem que ser dito, no mínimo, no mesmo nível, na mesma intensidade, o que, na verdade, né, a Melanie Klein vai mostrar claramente, né, a intensidade da inveja do útero é muito maior, porque a mãe é um objeto muito importante, muito mais importante no início da vida do bebê. Então, do ponto de vista do contato libidinal entre a criança e a mãe vai ser o objeto invejado, muito mais invejado do que o pai, que, de maneira geral na nossa cultura, é objeto secundário, mesmo na sociedade falocêntrica, na sociedade machista, que coloca o pênis e o falo, né, no centro de tudo. Ele vai ter uma organização depois, o falo e a inveja do falo, desejo pelo falo, desejo fálico, vai organizar tudo depois? Vai.
Essa é a ideia aqui. Isso está presente na Klein, está presente na Horney. Mas negar que essas fases pré-edípicas sejam fundamentais, isso não dá para negar, e é isso que essas autoras estão apontando de forma categórica. A partir da página 150, a Horney vai, até citando um ginecologista famoso, Wilhelm Lippmann, da época dela, vai tentar falar sobre masturbação vaginal, se ela existe antes, depois, né, da masturbação clitoriana. De maneira geral, o que aparece no texto dela é que existe a masturbação vaginal, claramente, ou seja, a penetração dos dedinhos, né, da menina dentro da vagina. Essa masturbação não é só clitoriana, exclusivamente. E o que é espantoso para ela é como que isso desaparece, como que a recusa da vagina vai se produzindo, já que a vagina parece ser um órgão excitado, excitante desde o início. Então, ela vai colocar na 150, citando esse Lippmann, né, a existência desse tipo de masturbação, parece inegável que ela exista, mas na 151 ela vai dizer o seguinte: na masturbação genital é mais comum a escolha do clitóris do que a vagina, ainda que as sensações genitais espontâneas resultantes da excitação sexual sejam, em geral, mais frequentemente localizadas na vagina. Então, mais uma vez, lembro da confusão que está aqui em 33, a gente não tinha ainda essa anatomia do clitóris, mas a ideia aqui é, a Horney está apontando para essa excitação está na vagina também. Não faz sentido essa excitação ser só clitoriana, não é tão separado assim. Interessante, né? Porque ela não sabia efetivamente dessa anatomia que envolvia a vagina, né? A anatomia do clitóris envolvendo a vagina. Então, curioso, assim, porque ela está apontando efetivamente para a existência da vagina, o reconhecimento excitante dela. E ela tem alguns argumentos psicogênicos, por assim dizer, que vão dando prova da existência da vagina. Uma das provas psíquicas, né, da existência é a fantasia de estupro, que ocorre antes da experiência do coito. Então ela vai, na 152, apontar para isso. Uma fantasia de arrombamento, de estupro, de violência. E, obviamente, né, não são decorrentes, como ela diz, de algum conhecimento instintivo dos processos sexuais. Não tem um tipo de conhecimento aqui, esse que é uma crítica que eu faço a Horney, um conhecimento instintivo dos processos de penetração do corpo feminino, um conhecimento instintivo da existência da vagina enquanto órgão de recepção. Então, de jeito nenhum, né, a minha crítica aqui é laplanchiana, né, a partir do Laplanche é evidente que as meninas recebem esse tipo de mensagem dos adultos com relação ao que é o corpinho delas, o que pode colocar ali, não pode colocar o dedinho, não pode colocar nenhum objeto. Então, é daí que vem esse conhecimento da vagina, não só, claro, da excitação do corpo, né, do conhecimento, da curiosidade da menina em conhecer seu próprio corpo, mas também desses códigos que vão já encorpando, né, que vão já encarnando o que é o corpo, né, da menina. Então, na 153 ela fala, né, devemos admitir que o medo do estupro se baseia nas sensações orgânicas vaginais que sugerem que algo deve penetrar aquela parte do corpo, ou seja, é uma fantasia, né, que obviamente está sugerindo que algo existe ali, prazeroso, mas também muito apavorante, muito angustiante. Na página 154, mais uma vez usando uma ideia freudiana, ela vai dizer: sabemos que a observação de atos sexuais tem enorme efeito excitante nas crianças. Se aceitarmos a visão de Freud, devemos admitir que essa excitação provoca nas meninas, em geral, os mesmos impulsos fálicos de penetração despertados nos meninos. Mas, então, devemos perguntar: de onde vem a angústia encontrada quase universalmente nas análises de pacientes do sexo feminino? O medo do pênis gigante que pode perfurá-la. A origem da ideia do pênis excessivamente grande só pode ser buscada na infância, quando o membro do pai deve ter realmente parecido ameaçadoramente grande e aterrorizante. Então, mais uma vez, a Horney apontando para, por exemplo, a cena do coito, que aparece várias vezes na obra do Freud, né? A criança vai ver a cena e vai concluir algumas coisas a partir daqui. Se a menina vê essa cena, né, se ela percebe alguma coisa, ou se ela intui alguma coisa a partir dessa cena,
ela pode ter também, tá aí a origem do reconhecimento da vagina, da existência dela, de que uma parte do corpo da mãe está sendo usada de uma certa forma pelo pai. Essa fantasia do estupro, a fantasia do arrombamento, né, essa fantasia de um pênis muito grande, né, que vai machucar muito, está aqui também na origem dessa visualização da cena sexual inicial, né, da menina. Uma ideia muito, muito freudiana, né, num certo sentido. Então é mais provável, e a Horney tem razão, de que a vagina é reconhecida no início e depois ela passa a ser recusada até por esses medos que vão acontecer. A ideia de que tem uma recusa, tem um certo tipo de educação para não reconhecer, né, a existência da vagina, tem medo, né, do contato com o adulto, do que essas fantasias, inclusive dos adultos, podem produzir, né, no corpo da menina. Então, na página 155, ela vai dizer: intimamente relacionada a essa cadeia de pensamento está o problema da frigidez, que para mim reside não na questão de como a sensibilidade é transmitida para a vagina, teoria do Freud, mas sim como é que a vagina, apesar da sensibilidade que já possui, falha em reagir ou reage em grau desproporcionalmente pequeno às excitações libidinais muito fortes ocasionadas por todos os estímulos locais e emocionais no coito. Certamente, só pode haver um fator mais forte do que o desejo de prazer, a angústia. Aqui ela é freudiana. Se a vagina é um órgão de prazer desde o início, por que ela passa a ser um órgão de desprazer, como na frigidez? Ela se torna incapaz de produzir prazer. Só tem uma explicação: a angústia. A angústia está presente nessa cena. A cena da frigidez, que é um sintoma gravíssimo, importantíssimo, a anorgasmia, a frigidez, a impossibilidade ou, né, a dificuldade enorme da mulher de ser penetrada, mesmo desejando o ato, principalmente, né, quando deseja o ato de ser penetrada, ela não consegue gozar, ela não consegue ter prazer, ela não lubrifica, ela sente dor, ela fica com medo, ela fica angustiada. Essa cena precisa ser explicada pela angústia, porque o desejo é muito provável que estava lá desde o início, a excitação do corpo estava lá desde o início. Por que ela desapareceu? A angústia. Então, um dos motivos é esse aqui, por exemplo, essa cena sexual imaginada ou vista e o medo de ser estuprada, violentada, arrombada. Então, mais uma vez, convoco o Laplanche para a gente lembrar que essas fantasias dos pais, dos adultos, vão ser endereçadas para a menina, né? E isso é um dos fatores que vai fazer ela ter medo. Numa sociedade violenta como a nossa, né, gente? Assim, no Brasil a gente está falando, né, eu acho que de um estupro a cada 8 minutos, são números assustadores, né? Assim, se a gente pega esses números, parece inacreditável, né? Mas a gente sabe que é verdade, a gente sabe que, né, são fatos incontestáveis de que a violência está não só na prática efetiva, mas também nesses olhares, né, nas fantasias, nas ameaças que as meninas recebem todos os dias, né, a todo momento no Brasil. Ou seja, as meninas pequenininhas também estão cientes, de alguma forma, conscientes desse tipo de ataque que chega até elas. Então, para terminar, a Horney vai estabelecer algumas hipóteses sobre a origem dessa angústia, né? A angústia que vai fazer com que a recusa da vagina aconteça. Então, alguma coisa está acontecendo na história da menina para que ela abra mão, né, recalque, reprima, recuse a vagina como órgão de prazer. Então, uma das primeiras hipóteses, né, que a gente viu no texto, o medo da mulher, é a hipótese de que os desejos hostis da criança voltam contra elas mesmas, né? A cena edípica ou a cena pré-edípica vai voltar contra a criança. Então, do lado do menino, a gente viu isso, né, uma interpretação brilhante da Horney. Do lado do menino, por exemplo, o menino vai ficar muito ressentido, humilhado pelo tamanho do seu pênis, né, diante da vagina da mãe. A Horney vai lembrar que o menino fica com medo, com receio de ser sempre insuficiente, né, e vai tentar sempre ao longo da vida, né, ser eficiente, ser produtivo, etc. E como a Horney mostrou, né, a fantasia da menina é com relação ao pênis do pai, que é grande demais, que é violento demais, que vai ser muito para ela não vai dar conta. Então essa é uma das primeiras fontes. O reconhecimento do corpo do adulto
né, e os efeitos desse corpo adulto sobre a criança. Então a Horney está sendo bem realista aqui, né, como o Freud estava sendo, inclusive. Então a ideia de um realismo, a ideia de eu estou vendo o corpo do adulto e estou imaginando o que esse corpo pode fazer comigo, está presente aqui nessa primeira fonte de angústia. Segunda fonte de angústia, e é interessante porque a gente já está começando a perceber essa Horney culturalista, é tudo que envolve o medo da mulher, a agressividade, os tabus, né, que circulam na cultura, né, que dizem tem alguma coisa esquisita na vagina. Tem alguma coisa perigosa, né? A gente viu isso lá no Medo da Mulher, né? Então, segunda fonte da angústia, esses tabus que envolvem o corpo e vão ser transmitidos também pelos adultos. Então, a menstruação, né? O medo de sangrar, o medo de doer, ter alguma coisa estranha ali dentro, é um buraco enigmático. Então, isso que aparece na cultura falocêntrica, que coloca o corpo da mulher como corpo enigmático, um corpo misterioso, um Heimlich, né? Um estranho familiar, sinistro, esse corpo também está circulando na cultura e é uma fonte de angústia transmitida à criança. E a terceira fonte de angústia é um certo tipo de reconhecimento de que está tudo bem. Na masturbação, os meninos, depois da masturbação, reconhecem que o seu pênis está lá, está estável, está tranquilo, não foi arrancado, não está caindo. E as meninas, não. Ela diz, a Horney, né, pode ter um certo tipo de dúvida. Tá tudo bem lá dentro? Deu uma dorzinha, né? O ímen, né, pode estar rompendo um pouquinho, pode, né, ter microfissuras, né? Ela fala aqui de rupturas infinitesimais, né, do ímen, né, que podem provocar esse tipo de suspeita. Nossa, será que tem alguma coisa lá dentro que deu errado? Né? Eu não consigo me certificar que está tudo bem. Então, mais uma vez, apontando para uma das fontes da angústia, né, que vai levar a menina a recusar a vagina. Pessoal, chegamos aqui então ao final, né, desse texto da Karen Horney. Eu já tinha falado um pouquinho sobre o medo da mulher, agora a negação da vagina. Recomendo a leitura que a Patrícia Mafra de Amorim fez nesse livro, A Recusa da Vagina, Karen Horney, o feminismo e a feminilidade na psicanálise, editado pela Artes e Ecos, né, um livro oriundo da tese de doutorado dela. Patrícia foi minha orientanda de mestrado, foi orientanda do Daniel Kuperman lá na USP, né, para fazer essa tese, ficou super legal. O Lucas Kruger, editor desse livro, né, na Artes e Ecos, então recomendo, uma leitura super bacana da Karen Horney, uma autora que, como eu disse, precisa ser lida, precisa ser recuperada. Então, recomendo a leitura desse livro, dos textos dela, né? Eu acho que tem textos super interessantes, assim, para serem recuperados ainda, discutidos. Escrevi sobre a monogamia, né, com a Patrícia, a Gisele, enfim, outras alunas e colegas que se debruçaram também sobre esses textos da Karen Horney, sobre a monogamia, que, aliás, dá um vídeo super interessante, a gente discutir a monogamia a partir da psicanálise. Então, é isso, vocês me acompanharam até aqui, me digam aí o que vocês acharam. Muito obrigado por o contato, os comentários que vocês deixam, isso ajuda muito o canal a crescer. Caso alguém queira contribuir de alguma maneira, seja assinando o canal nas 3 categorias, apoiando simplesmente, indo para o seminário clínico ou para questões e respostas, né, para um apoio maior, também agradeço. O Pix também está na descrição do vídeo. Enfim, só compartilhando, só comentando, só curtindo também ajuda. Enfim, você sabe, é um projeto de extensão. É um projeto da UFMG, um projeto aberto que é parte das minhas atribuições como professor, mas também um projeto pessoal que tem investimento meu, que tem o meu tempo aqui. Então, queria agradecer àqueles que puderem contribuir de alguma forma. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma universidade pública, gratuita, aberta, de qualidade para todos nós. Então, é só para quem quiser e puder. Mas, enfim, agradeço a companhia. Até a próxima. Eu espero vocês.